Disfunção erétil de origem psicológica. Com essas dicas você vai melhorar de vez esse problema, então me acompanhe até o final do vídeo para garantir uma melhora da sua vida sexual de uma vez. Fala pessoal, eu sou o Dr. Vitor Gibran, sou urologista e andrologista e o meu foco aqui no canal é dar dicas para você melhorar a sua vida sexual. Então, já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal porque toda semana tem dicas valiosas de como você atingir ali uma melhora da sua vida íntima. Então a disfunção erétil de origem psicológica, ela é apenas um dos tipos de disfunção erétil. Disfunção erétil é quando o homem não consegue manter a rigidez, ou até mesmo ele não consegue nem atingir uma rigidez adequada para conseguir ter uma relação sexual. Existem vários subtipos de disfunção erétil. A gente tem elas de origem vascular, de origem neurológica, de origem hormonal, a gente tem a possibilidade de alguma interação, alguma alteração relacionada ao uso de alguma medicação, e a gente tem ela de origem psicológica, que é a que a gente chama de psicogênica. Para a gente chegar ao diagnóstico de origem psicogênica, a gente tem que descartar esses outros subtipos. Então a gente descartou esses outros subtipos, e a gente está pensando que a origem é de origem psicológica, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Uma maneira da gente entender, que muitas vezes acontece, é porque o homem ele está ali muito ansioso na hora da relação sexual, ele fica muito nervoso, ou até mesmo às vezes ele está passando por um estresse excessivo no trabalho, na vida pessoal, às vezes ele está ali com alguma dificuldade relacionada a um estresse, uma depressão, e por isso que ele está com esse problema todo. Para você poder entender como funciona, por que ele fica nervoso e por que na hora H ele acaba falhando, é importante a gente entender como funciona o mecanismo que leva o nosso pênis a amolecer. Para você entender, quando a gente está no meio de uma relação e a gente chega no orgasmo, o homem tem um pico de adrenalina na hora do orgasmo. Durante esse pico de adrenalina, a gente tem uma descarga adrenérgica e o pênis amolece. Quando o homem está nervoso durante a relação, ele tem a mesma coisa, ele tem um pico de adrenalina, essa adrenalina faz com que o pênis amoleça e ele acaba não conseguindo namorar ali, completar a relação sexual. Entendendo isso, a gente tem que isolar essa preocupação do homem, isolar essa ansiosidade, esse nervosismo que ele apresenta na hora H. É muito comum a gente ouvir homens que acham que estão estressados, depressivos, ou até mesmo ali chegam em casa e acham que vai chegar e vai relaxar naquele momento e infelizmente acabam ficando cada vez mais frustrados porque não resolvem esse tipo de problema. Então às vezes a pessoa está ali com a pessoa mais linda, com a pessoa mais interessante do mundo e mesmo assim ela tem essa dificuldade. Então a gente tem que entender que a nossa ereção é reflexo de como está o nosso corpo. Então o primeiro passo, se a gente está com problemas relacionados ao nosso corpo estar desequilibrado, a gente precisa estar dormindo bem, comendo bem, tendo uma boa atividade física para que a nossa ereção funcione de forma adequada. Mas digamos que você me fala assim, doutor, eu faço tudo certinho e ainda assim chega lá na hora H e acaba falhando. Então a gente tem que entender um mecanismo que a gente chama de ansiedade de desempenho. A pessoa fica tão ansiosa de como vai ser o desempenho dela que ela tem aquele pico de adrenalina e o pênis acaba amolecendo. Segundo passo, a gente ter o controle da ansiedade, controle do estresse. Se a gente está com situações onde a gente está mais estressado, a gente tentar diminuir o nível desse estresse. Terceira situação, muito importante, a gente eliminar os vícios. Então, álcool em excesso, cigarro em excesso, uso de drogas e até mesmo vício em vídeos íntimos, pornografia, isso vai criar uma expectativa distorcida da realidade. Você pode estar tendo uma dificuldade para ter um desempenho legal na hora da relação sexual porque você está tendo uma distorção da realidade. Então é muito importante que você corte ali o consumo também, principalmente o consumo excessivo de pornografia. Uma outra maneira da gente diminuir o risco ali de ter uma ansiedade de desempenho
é ter um bom diálogo com a parceria. Então, principalmente aquelas pessoas onde já tem um relacionamento estável e estão tendo esse problema, é muito comum na hora que a gente vai conversando com o paciente, a gente percebe que a parceria não está alinhada, está tendo uma certa cobrança, às vezes a parceira acha que porque ele está falhando é porque ela não está tão interessante, ou então ele está traindo ela fora de casa, e na verdade não. Então, é muito importante dialogar com a parceira, com o parceiro, explicar o que está acontecendo, criar ali, entender as expectativas de cada um, inclusive entender o que cada um gosta que faça ali na hora da relação sexual, porque isso vai diminuir aquela cobrança e potencializar a chance de você melhorar esse desempenho seu. Uma outra possibilidade, pensando justamente nessa questão psicológica, é a gente tentar ali medidas que buscam, por exemplo, o auxílio de terapias. Existe a possibilidade de você buscar uma terapia individual ou até mesmo uma terapia em casal para poder resolver esse atrito que está tendo durante o relacionamento. E digamos que mesmo assim, mesmo com todas essas dicas, ainda assim você está tendo essa dificuldade, eu vou dar uma dica que talvez seja mais importante para resolver o problema da ansiedade de desempenho. Então, antes de eu dar essa dica, já aproveita, ajuda o canal a continuar crescendo, curte esse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que se beneficiaria assistindo esse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana tem dicas para melhorar seu desempenho, porque assim você ajuda o canal a crescer e consequentemente a gente percebe que o conteúdo tá bacana, tá interessante para a gente poder produzir mais conteúdo como esse. Então a outra dica, que é uma dica ali que é muito importante, é você entender no que você está pensando na hora da relação sexual. Como assim, doutor? Como assim que eu estou pensando na hora da relação? Pois é, muito comum dos homens acharem que estão curtindo a relação, mas na verdade eles estão mais preocupados de como está sendo o desempenho, se o pênis está rígido, se não está, se vai durar quanto tempo, se ele vai conseguir ter uma outra relação depois dele ter aquela ejaculação, se ele não vai ejacular muito rápido. Calma, lembra que eu falei que é a ansiedade de desempenho? Então, você precisa entender que você não precisa pensar ali na hora da relação como vai ser o seu desempenho. Você precisa curtir a relação, você precisa sentir o toque, sentir o cheiro, sentir as carícias, focar no prazer naquele momento da relação. Se você está muito preocupado de como seu pênis está funcionando, naturalmente você vai ter alguma dificuldade para manter ele rígido. É muito importante que você desligue o pensamento de como você está. Você não está mandando no seu pênis, então não adianta você ficar pensando nele. Você tem que curtir o momento, esquece ele, porque naturalmente quando você esquecer ele, começar a realmente curtir aquele prazer, aquele momento da relação, o seu pênis ele vai fluir de forma natural, ele não precisa que ninguém mande nele. Assim, eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Lembro vocês, aproveita o conteúdo que tem no canal, tem muita dica legal, então vai lá, assiste os vídeos. Se você está passando por uma situação parecida com essa, ou se você já ouviu alguém dando alguma dica diferente, coloca aqui no comentário, às vezes alguma dica que eu não conheço, que eu posso utilizar ali para outras pessoas, e eu espero vocês nos próximos vídeos.